Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Eu vim mostrar um pouquinho pra vocês a minha coleção de livros do C.S. Lewis. Eu fiz uma votação lá no Instagram, né, pra que as pessoas pudessem escolher entre eu mostrar as minhas leituras atuais ou mostrar a minha coleção do C.S. Lewis, e aí foi o mais votado. Então eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu tenho dele. Não é uma coleção completa, obviamente, né? O Thomas Nelson é assim, gente, a gente respirou, ela já lançou um novo livro do C.S. Lewis, então lança mais do que a gente é capaz de comprar. Mas aos pouquinhos a gente vai completando a nossa coleção. Primeiro que eu vou mostrar são as Crônicas de Nárnia. Essa coleção aqui são os volumes separados das crônicas. Elas foram publicadas pela Martins Fontes. Acho que vocês conseguem achar na Amazon assim. Então, primeiro, né, Sobrinho do Mago. Todas as crônicas assim, ó, elas têm desenho, uma diagramação bem boa, bem fácil de ler e tal. E eu acho assim, para criança, pré-adolescente, adolescente, eu prefiro versão assim do que aquele volume único que eu vou mostrar para vocês já já. Então, O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e o Seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Esses aqui são os volumes, né, das Crônicas de Nárnia. Amo, amo, amo de paixão essa edição aqui. A outra edição é a edição de volume único, que essa aqui também é da Martins Fontes. Só que aí é aquela capa toda bonitona, né, do Aslan aqui, e ela é branca, tá? Dá pra ler também normalmente, também é uma ótima edição. Só que, né, tem gente que às vezes não gosta de ler um baita de um livro assim. Então pode funcionar ter uma edição de volumes separados, tá? Tenho também O Problema do Sofrimento. Esse livro aqui é fantástico, tá cheio de marcações. Eu li há muito tempo. Mas ele, assim, ele é incrível, incrível, incrível. Que fala aí um pouquinho sobre por que o cristão sofre, porque Deus permite que a gente passe por dificuldades na vida, né, por mortes, por tragédias, por que a humanidade sofre. E aí Lewis meio que traz aí um panorama sobre isso. E é sensacional. Deixa eu ver se eu acho um trecho aqui pra vocês. Legal. Eu acho esse trecho aqui fantástico. Ele fala assim, ó. Houve um homem nascido entre esses judeus que afirmou ser o algo, que é, a um só tempo, quem assombra de modo temível a natureza e quem fornece a lei moral. Ou que afirmou ser o filho desse algo, ou mesmo ser uno com ele. A afirmação é tão chocante, um paradoxo e até mesmo um horror, que com facilidade podemos ser induzidos a aceitar muito prontamente que apenas duas concepções desse homem são possíveis. Ou ele foi um lunático delirante, de um tipo abominável que raramente se encontra, ou foi e é exatamente o que afirmou ser. Então ele fala aqui, né, sobre Jesus, que Jesus veio e que afirmou ser Deus. Então há duas opções. Ou ele estava mentindo, ou ele realmente era o que ele dizia ser. E aí ele vai falando sobre isso, né, em todos esses capítulos. Aí tem a onipotência divina, a bondade divina, a maldade humana, a queda do homem, o sofrimento humano, o inferno, o sofrimento animal e o céu. É um livro, assim, muito maravilhoso. Eu acho que a Thomas Nelson publicou uma nova edição dele, se eu não estiver enganada. Porque essa aqui ela é bem antiga. Essa aqui foi publicada pela editora Vida. Quer ver qual ano? Em 2011, mas a primeira edição saiu em 2006, então ela já é bem antiguinha. Esse aqui, que é Surpreendido pela Alegria, ele é pra mim o melhor livro dele, tirando as Crônicas de Nárnia. Sou apaixonada por esse livro, porque é uma autobiografia, só que é uma autobiografia da conversão de Lewis. Ele conta pra gente como ele se converteu ao cristianismo, né? Lewis, ele era ateu. Então ele mostra um pouco ali da sua infância, a sua fascinação por livros, por literatura, depois quando ele se tornou professor, e vai mostrando aí no decorrer da sua vida
né, até chegar na sua conversão. Então mostra um pouco aqui sobre a sua família, sobre o seu irmão, sobre o seu pai. Ele fala da mãe também, fala sobre Tolkien, né, sobre o grupo que eles tinham ali, que eles conversavam sobre as obras que eles estavam escrevendo. Então é um livro assim fantástico, eu chorei do começo ao fim, é lindo, 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 lindo. Essa edição aqui publicada pelo editor Ultimato, eu sou apaixonada por essa capa. E aí ele fala, surpreendido pela alegria, né, que a conversão, a alegria, né, da vida dele, que era Deus. Aí ele fala nesse trecho muito lindo que ele fala assim, ó, aquilo que eu temia tanto pairava o final sobre mim. Cedia, enfim, no período letivo subsequente à Páscoa de 1929, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite o mais deprimido e relutante converso de toda a Inglaterra. É fantástico esse livro. Nossa, é lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena para quem é fã, para quem gosta aí, quer conhecer um pouco de C.S. Lewis, porque muita gente conhece ele apenas nas Crônicas de Nárnia, nem sabe que ele é cristão, nem sabe que ele publicou outras obras, mas esse aqui é fantástico. O próximo, Os Quatro Amores. A maioria dos livros do Lewis, publicado pelo Thomas Nelson, tem essa capa, assim, esse estilo, capa dura, as folhas são coloridas aqui, diagramação muito boa. Os Quatro Amores fala sobre o gostar e o amar em relação aos subhumanos, afeição, amizade, eros e caridade. Os Quatro Amores. Cartas de C.S. Lewis. Esse livro aqui é o que eu tô lendo recentemente e ele é muito maravilhoso. Nós temos aqui uma coletânea de cartas do Lewis que ele escreveu assim durante toda a sua vida. Tem uma introdução aqui do irmão dele. O irmão dele, ele escreve essa introdução falando um pouco do Lewis que ele conhece, né? Que a gente tem o Lewis que a gente conhece através dos outros escritores, através dos seus livros, através, né, de Surpreendido pela Alegria, e aí a gente tem uma versão do Lewis aqui através do seu irmão. E ele fala que ele não gostava de fazer coisas mecânicas na vida, tipo fazer compras, ir no banco, comprar roupa, e aí o Lewis nunca gostou de fazer isso. Aí ele fala assim, ó, essa era parte de sua impaciência geral com aspectos mecânicos da vida, ir cortar o cabelo, ir ao banco, ir às compras. Todas essas atividades eram uma tortura e um fardo para ele. As suas próprias roupas eram uma questão de completa indiferença para ele. Ele tinha uma habilidade incrível de fazer um terno novo parecer esfarrapado na segunda vez que ele usava. Um de seus episódios com vestimenta se tornou lendário. Disse que Jack é o apelido, né, que Lewis tinha. Lewis gostava de ser chamado de Jack. Disse que Jack certa vez levou um convidado para o passeio matinal depois de uma noite muito chuvosa. Naquele momento, o convidado chamou essa atenção para um curioso pedaço de tecido dependurado em um arbusto. Isso se parece com meu chapéu, disse Jack, e depois acrescentou alegremente, é o meu chapéu mesmo, e botando a massa encharcada na cabeça, continuou andando. Então, tipo, ele não gostava muito de fazer essas coisas assim, mecânicas da vida. E é muito, muito interessante você ter essa visão do irmão dele, sabe? Aí ele fala aqui da Joy, ele fala quando ele começou a estudar, de quando ele se tornou professor, enfim. Então é muito interessante. E aí nós temos cartas mesmo dele para várias pessoas no decorrer aqui do livro. O próximo, Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que esse daqui é um dos mais famosos dele também, depois das Crônicas de Nárnia. Porque isso aqui, esse livro, foi transformado em livro depois, mas ele era uma série de palestras que Lewis realizou ali pelo rádio. E ele vai explicando aí no decorrer dessas palestras sobre o cristianismo, sobre a vida cristã, num período, né, gente, completamente conturbado, num período muito difícil, né, que foi ali a Segunda Guerra Mundial. A gente tem também Surpreendido pela Alegria, que é o mesmo da Ultimato, só que nessa edição nova que saiu. Então esse aqui acho que foi a nossa última aquisição. A Thomas Nelson publicou, né, o Surpreendido pela Alegria, na edição dela, mas é a mesma edição desse aqui. Como eu ainda não li nessa edição, não sei se mudou alguma palavra, alguma coisa, não sei, mas é o mesmo livro, tá? Só muda as edições. A gente tem também Além do Planeta Silencioso, então a gente tem só o livro 1 da trilogia cósmica, então falta completar, né, comprar o livro 2 e o livro 3, ainda não li. Esse aqui eu acho que eu comecei, li umas 10 páginas, acabei parando aí, mas preciso retomar a leitura desse livro. O próximo é Todo o Meu Caminho Diante de Mim,
Esse aqui, essa marcação aqui é do meu marido. Eu ainda não comecei esse livro, é ele que tá lendo. E esse aqui são diários dele. Lewis, ele mantinha vários diários. Isso aqui acho que foi até uma ideia da senhora Jane Moore, que morava com ele, né? A que ele cuidou depois que ele perde, né, o seu amigo ali na guerra. Então ele passa a cuidar da mãe desse amigo. Eles tinham um tratado, né, que caso um dos dois morresse, o outro que sobrevivesse cuidaria ali do seu familiar, do seu parente. E aí ele começou a cuidar da senhora Jane Moore. Ela que deu a dica ali pra ele, que o incentivou a manter diários. E aí ele vai relatando um pouco aí da sua vida cotidiana. Esse também eu quero muito, muito ler. O Peso da Glória. Esse livro eu li, não sei se tem resenha, mas faz muito tempo que eu li. Esse aqui são 9 sermões dele, que a Thomas Nelson, né, juntou num livro só. Deixa eu ver se eu acho que quais que são os títulos dos sermões. O Peso da Glória, Aprendizado em Tempos de Guerra, Por que Não Sou um Pacifista, Transposição, Teologia é Poesia, O Círculo Íntimo, Membresia, Sobre o Perdão e Ato Falho. Então são 9 sermões ali que a Thomas Nelson, né, publicou num livro e eu amei, gente, porque também tá cheio de marcações. Eu lembro que eu li e adorei. Esse aqui, Como Orar, tem vídeo no canal, que é lindo, 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 é fantástico. Ele mostra ali também a importância da oração, a importância da gente aprender a orar, saber orar, não apenas pedir, né, mas orar mesmo, ter uma conversa ali com Deus. Esse livro aqui é maravilhoso e ele é bem curtinho, ó, se comparado com os outros, ó, ele é fininho e ele é menor do que os outros que a Thomas Nelson publica. Então, para quem às vezes quer adentrar aí no universo do Lewis e não quer ler Crônicas de Nárnia, compensa bastante ler esses livros menorzinhos. Esse aqui, gente, Como Cultivar uma Vida de Leitura, é também sensacional. Eu até peguei ele para reler, porque eu pretendo gravar um vídeo sobre ele, porque tem, assim, dicas valiosíssimas para quem quer ler, para quem não sabe por onde começar. Que ele fala sobre contos de fada, fala sobre ensinar contos de fada para as crianças, fala para a gente manter a leitura de contos de fadas já na fase adulta, fala sobre clássicos, sobre releitura, enfim, sobre manter mesmo aí como cultivar uma vida de leitura. Eu lembro que eu li esse livro, eu estava grávida, e foi na pandemia. Eu fui fazer aquele exame chamado curva glicêmica, se eu não estou enganada. Um que a gente toma um suco muito, muito, muito doce de limão, para ver se a gente, né, vai ter diabetes gestacional. E aí eu lembro que lá no período do exame, eu não podia sair de lá. Eu cheguei super cedo, saí e fui embora acho que umas 11h30, meio-dia. E aí ela falou, você vai ter que ficar aqui, porque você não pode fazer nada, você tem que sentar aqui. Aí eles vão tirar seu sangue acho que de hora em hora. Então, eu levei pra ler. E eu li ele acho que praticamente quase de uma vez ali no período do exame. Porque realmente eu não tinha nada pra fazer. Tinha que ficar lá sentada, passando mal com aquele negócio horroroso na barriga. Então eu aproveitei pra ler. Então eu pretendo sim fazer uma releitura desse livro e trazer um vídeo, porque é maravilhoso. Tem até um trechinho aqui que eu sempre posto nos stories que ele fala sobre valorizar, mostrar pra criança o valor ali dos contos de fada. Ó, ele fala assim, ó, seria bom se nenhum garotinho na cama, ouvindo ou achando que houve um som, nunca se assustasse. Mas, se ele tiver de se assustar, acho melhor que ele pense em gigantes e dragões do que apenas em ladrões. Né? Oi, filho! Né? Oi! Mamãe. Olha lá você lá, ó. Você tá bom? Né? Oi. Deixa a mamãe tirar aqui. Oi, gente, tive que dar uma pausa porque meu filho acordou. Mas voltei. Aí tem uma frase que tá escrita assim, ó. A criança não despreza florestas reais porque leu sobre florestas encantadas. A leitura faz todas as florestas reais um pouco encantadas. Então, assim, é incrível, incrível, incrível. Então, eu pretendo, sim, reler e fazer um vídeo só sobre ele, tá? Carta de um Diabo Eu Só Aprendi, gente, é fantástico, é incrível, é engraçado. O diabo dando dicas para o seu sobrinho a respeito da humanidade. Então ele escreve sobre a vida humana, a realidade humana, pelo ponto de vista aqui do diabo e do seu aprendiz. Sensacional. Esse aqui
A Última Noite do Mundo. Também li, tem muitas marcações, faz bastante tempo que eu li. Esse aqui são 7 ensaios do Lewis, que a Thomas Nelson juntou em um livro só, que também fala sobre muitos assuntos, diversos assuntos assim, deixa eu procurar aqui. Fala sobre a eficácia da oração, sobre a obstinação na crença, lírios que apodrecem, mal danado propõe um brinde. Tem uma carta aqui de Cartas do Diabo Aprendiz, tem uma carta aqui. Boa obra e boas obras, religião e foguetes e a última noite do mundo. Então tem 7 ensaios aqui sobre diversas questões aí da vida, fé, enfim. Muito legal também. O assunto do céu são escritos do C.S. Lewis que a Thomas Nelson meio que transformou em devocional. Então você lê por dia. Então tem, 17 de janeiro, 18 de janeiro, 19 de janeiro, vai seguindo até fim do ano, terminar o ano. Pode fazer assim como uma espécie de devocional, enfim. Mas são escritos dele que ela colocou aí para você ler por dia. Então, para o ano que vem, né, quem quiser começar, é uma boa pedida, tá? É um livro muito bonito. E é assim, você lê rapidinho, um textinho por dia, e até o final do ano você termina, tá? E o último livro, mas não menos importante que eu tenho, é A Abolição do Homem. Gente, esse livro ele é curtíssimo, tem um monte de marcações, mas é um livro que, tipo assim, você lê e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É um livro que você termina e parece que você não entendeu nada do que ele tá falando. É um livro, assim, muito complexo, acho que um dos livros mais complexos que eu já li na minha vida, e eu nem sei se eu entendi, assim, completamente o que tá falando. Então é um livro que precisa de uma releitura e depois uma releitura da releitura. Mas ele fala, basicamente, falando muito assim por alto, sobre relativismo e verdade absoluta, sobre o perigo do relativismo, sobre o perigo de não haver mais verdade, sabe? De a minha verdade ser diferente da sua. Então, ele fala sobre isso e, assim, é muito sensacional, mas é um livro que eu ainda não me arrisco a fazer uma resenha, porque eu ainda preciso degustar mais, entender mais o que tá falando, pra poder ser bastante certeira, sabe? Não falar coisas que eu não sei, não falar coisas que eu não entendi. Mas é um livro, assim, sensacional. Mas ele é complexo, muito complexo. Então, gente, esses aqui, todos esses, são a minha coleção de livros do C.S. Lewis. É claro que ainda há muitos outros para comprar, né? Se Deus aí nos permitir. A gente pretende comprar mais, mas essa é a minha pequena coleção. A Thomas Nelson publicou muito mais. E aí, né, veio a notícia que a HarperCollins vai publicar uma edição de luxo das Crônicas de Nárnia. Então já imagina, né, a nossa felicidade para quem aí é fã de Lewis. E vamos ver, né, gente, quanto que vai custar pro nosso bolsinho comprar uma edição de luxo das Crônicas de Nárnia. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link de alguns desses livros aí na Amazon para quem se interessar. Não sei se eu consigo todos, acho que eu vou deixar todos, gente. Vamos ver se eu consigo colocar todos aí na descrição para quem se interessar. Mas se você não conhece nada de Lewis, pretende aí, né, ouvir um pouco aí sobre o tio Jack, conhecer um pouco aí da sua obra, eu aconselho a ler As Crônicas de Nárnia, que é, assim, um livro bem acessível. E aí depois você vai adentrando um pouco mais, né? Cartas de um Diabo Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples. E aí, quem sabe ler toda a obra dele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande. Fiquem com Deus.